Atos capítulo de número 9, amém? Quem não... Amém. Vamos ler então. Versículo 1. Saulo, Atos capítulo 9, versículo 1. Saulo, mantendo ainda ameaças de mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os levasse presos a Jerusalém. Aproximando-se ele de Damasco, na sua viagem, de repente, o cercou, o que, pessoal? Diga bem forte. Diga assim, resplendor de luz. Diga mais forte, resplendor de luz do céu. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: quem és, Senhor? Respondeu o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E ele disse: agora levanta-te, entra na cidade, lá te será dito o que te convém fazer. Os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via coisa alguma. Diga comigo: e abrindo os olhos, não via coisa alguma. Grife isso aí. E abrindo os olhos, não via coisa alguma. Guiando-o pela mão, conduziram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Amém? Disse-lhe o Senhor em uma visão: Ananias. Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Verso 10. Disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Ele está o quê, pessoal? Orando. Ora, mas esse cara não era o que estava preparando para pegar o pessoal, prender e levar para Jerusalém? Já estava orando. Nós vamos já discutir isso aí. Numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e impunha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem autorização dos chefes dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho para onde vinhas, me enviou para que voltes a ver e seja cheio de quê, pessoal? Do Espírito Santo. Como é que ele chamou Saulo? Irmão Saulo, amém? Imediatamente lhe caíram dos olhos umas escamas, grife aí, e voltou a ver. Levantando-se, foi batizado. Depois de ter comido, sentiu-se recuperado. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos em Damasco, e logo nas sinagogas pregava que Jesus era o Filho de Deus, amém ou não? E todos os que o ouviam estavam espantados e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam esse nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos chefes dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais. Ele se esforçava como? Muito mais. E confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. Amém? Põe a mão sobre a Bíblia e diga: Pai, fala ao meu coração e me ensina a tua palavra, em o nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém? Pode sentar. Irmão, esse texto,
ele tem algumas coisas que nos são muito, mas muito importantes de nós podermos meditar essa noite. Mas eu gostaria de me ater ao fato de que este homem, Saulo, ele era um homem que procurava em sua vida religiosa, ele procurava o que era, digamos assim, correto, diga correto. Ele era um judeu, diga judeu. Ele também tinha cidadania romana, amém? Ele era um poliglota, falava vários idiomas. Ele era um homem formado, um fariseu formado por Gamaliel, amém? Então era um homem instruído. Pastor, então esse homem com tanta instrução, como que um homem desse vai se tornar um perseguidor dos cristãos? Ora, nós sabemos que os judeus não criam em Jesus, amém? Lá em João escreveu: eu vim para os meus, mas os meus não me quiseram, não me aceitaram, não me receberam. Então os judeus não o receberam, é fato. Saulo era um homem que tinha que apregoar agora uma outra palavra, porque como judeu, como fariseu, como um homem que tinha uma formação religiosa preparada para apologeticamente proteger o judaísmo, ele não podia acreditar ou credibilizar que aquele Jesus de Nazaré era o Cristo. Muito conhecedor da lei, muito conhecedor dos profetas, mas infelizmente lhe faltava a revelação do Espírito Santo. E aí esse homem torna-se um seguidor prosélito dos judeus, ao ponto de pedir cartas de autoridade para prender os cristãos e levá-los à morte. Dentre eles nós vemos a história de Estevão, que foi morto, foi apedrejado aos pés de Saulo. Amados, este Saulo, ele vinha no caminho da cidade de Damasco, e a Bíblia diz que ele avistou Jesus, mas não fala, quando ele fala, a Bíblia fala que ele avistou Jesus, vai falar através de Ananias, quando Ananias, ele diz: olha, Jesus a quem tu viu, porque quando Saulo viu, ele não sabia quem era, ele pergunta: quem és? O que ele vê é uma luz, segundo o texto, veja aí comigo, versículo 3, aproximando-se ele de Damasco na sua viagem, de repente o cercou um resplendor de luz do céu. Esse era Jesus, amém? Um resplendor de luz, e a luz, que é Jesus, aqui se mostrou, quando falou com ele, disse: eu sou Jesus, verso 5, ele pergunta: quem és, Senhor? E o Senhor lhe responde: eu sou Jesus a quem tu persegues, amém? Eu sou Jesus, e Jesus imediatamente dá uma ordem: agora levanta-te, entra na cidade, lá te será dito o que te convém fazer. Ora, ele tinha cartas de autoridade da sua religião. O que é que ele faz com elas? Agora aquelas cartas não representavam mais nada, amém? É isso que é uma pessoa que se converte. Ela pode ter toda a indumentária religiosa, ela pode ser um defensor prosélito da sua religião, mas quando ela tem a visão de Deus, quando ela enxerga Jesus Cristo, quando ela tem o resplendor, ela é cercada pelo resplendor da luz do Senhor, imediatamente as suas autoridades, as suas cartas de autoridade, os seus entendimentos, toda a sua filosofia humana, religiosa, todo o seu pensamento, ele imediatamente é rasgado em prol da revelação que lhe foi dada agora, amém? É isso que Deus quer fazer com você hoje aqui. Eu não sei se você é ou não um Saulo, que tem procurado muitas vezes perseguir dentro da sua própria casa a sua esposa, ou o seu marido, ou um filho seu, ou a sua mãe e seu pai. De repente você é aquela pessoa que não aceita o posicionamento do cristianismo, você não aceita a igreja, você não aceita o pastor, você não aceita a revelação do dízimo, da oferta, você não aceita que uma obra cresça, você acha que tudo está errado. Você é aquela pessoa que
coloca-se sempre contra as coisas de Deus. Ou talvez você conheça pessoas que assim o fazem. Eu quero mostrar para você que a nossa revelação máxima, que é Jesus Cristo, quando se apresenta a Saulo, imediatamente ele ficou o quê? Cego, diga cego. E quando ele fica cego, é que ele recebe uma coisa chamada ordenança. Porque, irmão, ele via tudo no mundo, mas não entendia nada. Ele conhecia tudo no mundo, mas não entendia absolutamente nada. Quando ele vê a luz, e a Bíblia é a luz dos homens, quem crê? A palavra de Deus não é luz? Lembra? Eu falei essa semana já, Salmo 119, verso 105, não é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho? Então, você vai ver que quando você enxergar de fato e verdade a luz de Deus, quando você passa a enxergar essa luz, você é cegado para o mundo. Foi o que aconteceu com Saulo. De repente ele via, de repente já não via mais. Ele cai do seu cavalo, ele cai do seu trono religioso, e agora ele está cegado para o mundo. O mundo natural já não lhe é mais peculiar. O mundo natural já não lhe é mais, digamos assim, familiar. Ele já não se identificava mais com as pessoas e com as coisas do mundo. Ele agora é um homem cego que não sabe o caminho que deve andar. Ele agora é um homem cego que já não tem mais a orientação da sua mente. Ele já não consegue mais perceber por onde deve ir. E a Bíblia diz que os homens que estavam com Saulo pegaram-no pela mão e o levaram até Damasco. E lá ele ficou em uma casa, numa rua chamada Direita. E assim o Senhor ordenou a quem? Isso, a Ananias, para eu não falar Cornélio de novo. E aí o Senhor revelou a Ananias e disse: olha, vai lá, porque este homem é um vaso escolhido para mim. Amém? Eu escolhi o vaso. Diga assim: Deus me escolheu. Diga assim: eu estou aqui hoje, não foi pela minha escolha, mas pela escolha de Deus, porque Deus escolheu você para ser um vaso de honra. Amém? Irmão Saulo, Deus te escolheu para estar aqui hoje, porque você tem que se tornar um vaso escolhido, um vaso de honra, um vaso de glória, um vaso de louvor, um vaso de adoração, um vaso de exaltação ao Deus vivo. É por isso que você está aqui hoje. É por isso que você estava no caminho de Damasco e ele fez você cair do cavalo através de tribulações ou coisas que lhe aconteceram, e você veio bater nessa porta e dizer: eu preciso de uma ajuda. E quando você assim o fez, você o fez porque estava sofrendo, estava desorientado. É assim que a luz de Deus, ela, quando nos aparece, acontece. Se revela através de coisas ou fatos que desnorteiam a gente, para que a gente possa titubear, ou seja, já não querer mais viver aquilo que a gente vivia antes, e a gente começa de uma forma diferente a sermos conduzidos por alguém. Já não somos mais nós que nos conduzimos, já não somos mais nós que nos orientamos, mas a Bíblia diz que alguém pegou a mão dele, me dá aqui a mãozinha, e o levou a Damasco. Quem foi que te trouxe aqui hoje? Deus. Deus pegou na sua mão e te trouxe aqui hoje. Quem crê? O Espírito Santo te trouxe aqui hoje. Pastor, mas eu vim com a minha vizinha. Então foi a vizinha que foi o anjo do Senhor que te trouxe aqui hoje. Amém? Pastor, eu vim porque fulano me convidou. Então Deus usou essa pessoa para te convidar aqui hoje. Mas alguém pegou pela tua mão e te trouxe para cá. E aqui nesse lugar, um lugar chamado direito. Amém? O lugar direito é o lugar certo mesmo, é a casa do Pai. Onde você está, o Senhor vai tirar as escamas que estão nos seus olhos. Amém? Sim, porque Saulo ficou com o olhar escamoso, estava cheio de escamas nos seus olhos, ele não conseguia enxergar nada. Então Ananias disse: olha, Saulo, Jesus que te apareceu pelo caminho, ele mandou que eu viesse aqui a fim de orar por você, e a partir de agora, depois que eu orar por você, você vai ser curado da cegueira. Amém? Quantos creem hoje que vão ser curados de toda cegueira espiritual? Diga amém. Irmão, essa cegueira, ela acontece na vida do católico, do evangélico, de todos. Tem gente que é evangélica há muito tempo, mas ainda é cego. Por quê? Porque cego não é o que não enxerga, é o que não quer ver.
E a Bíblia diz que quem tem olhos veja, quem tem ouvidos ouça o quê? O que o Espírito Santo fala. Deus quer se revelar a você, mas você tem que querer ver. Quantos querem ver a glória de Deus? Quem hoje quer ser cercado realmente pela luz de Deus? Levanta a mão. Então abre bem o teu coração. Fala para o teu irmão: irmão, abre o coração, porque a luz de Deus está aqui nesse lugar, está cercando esse lugar, para que eu e você vejamos aquilo que é sobrenatural na nossa vida. Amém? Agora, vamos abrir a palavra de Deus. Vamos ver alguns fatos importantes. Olha o que a Bíblia diz sobre Jesus, sobre a vida que ele propõe a um homem chamado Saulo, as características que esse homem passa a vivenciar a partir do momento que ele tem a visão da luz. Veja aí em João capítulo 1, olha o que fala sobre Jesus no capítulo 1 de João, versículo 4. Amém? Quem achou? Vamos ler? Podemos? Olha o que diz. Vamos ler do 1 ao 4. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Algumas traduções têm o verbo, né? Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava o quê? A vida, e a vida era a luz dos homens. Amém? Então diga assim: nele está a vida, e a vida é a luz dos homens. E a luz resplandece aonde? Nas trevas. Ou seja, Saulo, cheio de religião, caminhando para Damasco para cumprir ordenanças da sua religiosidade, ele estava em trevas e não sabia. Mas a prova das trevas que ele vivia é que quando ele avista a luz, ele fica o quê? Cego. Irmão, se você está num quarto escuro, já fez isso? Se você estiver num local escuro, bem escuro, e você passar ali 40 minutos, 1 hora, num lugar que é totalmente escuro, e alguém simplesmente entrar e acender a luz, o que é que acontece com a sua vista? Você fecha os olhos e fica o quê? Cego. E olha que é apenas um fecho de luz. Imagine a luz resplandecente do céu. Amém? Então, o que nós temos que imaginar é que muitas pessoas estão como Saulo, em seus cavalos, em seus carros, em suas mansões, em seus apartamentos de luxo, ou em suas casas no bairro. Muitas pessoas estão vivenciando a sua indumentária religiosa, acreditando e credibilizando naquilo que crê, naquilo que acredita, naquilo que aceita, naquilo que tem escolhido para si, e de repente descobre, quando olha para a palavra de Deus, pela revelação do Espírito Santo, descobre que aquilo tudo é trevas. Amém ou não? E é nesse momento que Deus nos convence, pelo Espírito Santo, a deixarmos o pecado e a entendermos o juízo e a justiça de Deus. Irmãos, eu só digo que uma pessoa é convertida de fato quando ela fica cega para o mundo. Foi o que aconteceu com Saulo. Renato, Saulo, quando viu Jesus, ele passou a não enxergar mais o mundo. Adianta, Iraneide, a gente vir à igreja, ouvir falar de Jesus, olhar para a Bíblia Sagrada e continuar querendo, ou amando, ou desejando, ou praticando as obras da carne? Claro que não. E tem muitos que dizem: não, mas eu vou para o céu. Não, mas eu vou para o céu. Eu vou sim, porque eu sou evangélico, eu sou crente. Gente, evangélico, crente não quer dizer ser salvo. Amém? Bota isso na cabeça. Não é porque você mudou de religião que você vai ser salvo. Você tem que mudar de coração e mente. Amém? E o que acontece? Ora, primeiro sinal da salvação é que Saulo já não era mais aquele homem. Ele já não tinha mais aquela visão. Perdeu a visão. Já não vou mais perseguir cristão, já não vou mais condenar o cristão. Eu agora vou ser um cristão. Qual é a prova?
Ora, Jesus disse, vou te dar uma ordem, vai para tal lugar e lá eu te direi o que tu deves fazer. Ele foi ou não foi? Claro que foi. Ele podia não ter ido, mas a luz que ele viu foi tão forte na vida dele, que ele não queria mais ouvir ninguém, só queria ouvir aquela voz, amém? Ele só queria ouvir e ver aquela luz, chamada Jesus, e ele vai para aquela casa, está lá cegado, sim, não enxerga nada, o olhar escamoso, ele está lá titubeando no seu quarto, e de repente entra o Ananias, e quando Ananias entra, irmão, ele vai e ora sobre Saulo, e diz, irmão Saulo, olha que coisa linda, você ainda nem aceitou Jesus e alguém está te chamando de irmão. Quando você entrou aqui na igreja, você estava entrando pela porta, alguém disse assim, paz do Senhor, irmã, paz do Senhor, irmão, e talvez você tenha pensado, mas eu nem sou irmão, eu nem sou irmã, né? Ainda nem aceitei Jesus, e alguém me chama de irmã, de irmão. Foi isso que Ananias fez, entrou e disse, já estou profetizando, é irmão, é irmã, amém? Olha para o seu irmão do lado e diz, você é irmão, você é irmã, em nome de Jesus, amém? Não importa ainda qual foi a decisão que você tomou, nós já profetizamos sobre a tua vida que você é de Cristo Jesus, amém? Agora veja, vamos juntos, o que Paulo avista lá, é algo que transforma a sua vida, é algo que modifica ele não quer mais o mundo, porque uma luz entrou dentro dele, lá no Salmo 17, verso 3, diz assim, o meu coração, e me visitaste de noite, foi assim que aconteceu com Paulo, né? Examinaste-me e nada achaste, a minha boca não transgredirá, amém? O Senhor sondou o coração de Saulo, e quando o Senhor sondou, disse, olha, esse vaso é para mim, um vaso escolhido. Os homens diziam, não, ele é um perseguidor, ele quer matar a gente, ele quer prender e levar preso, lá para nós sermos mortos, apedrejados, decapitados. Qual é a visão que as pessoas têm de você? Que você nunca vai dar jeito, não é verdade? Você nunca vai ter jeito. Talvez alguém tenha dito, olha, eu acredito até que pode chover canivete, mas você se converter, acredita não. Você mudar, não acredito. As pessoas mais perto de você disseram, eu não acredito que você pode mudar. Talvez você seja um homossexual e alguém diga, nunca vi ex-gay. Talvez você seja uma lésbica, nunca vi ex-lésbica. Talvez você seja aquela pessoa turrona e alguém diz, você, turrão desse jeito, nunca vai ser diferente. E aí, tem um ditado antigo que a gente diz, pau que nasce torto, como é que fica? Morre torto. E aí, nós que conhecemos a palavra, dizemos assim, mas Jesus, diga, mas Jesus é carpinteiro que conserta todo e qualquer torto, amém? Irmão, você pode crer que ao avistar verdadeiramente a luz da palavra de Deus, hoje você pode ser cegado para o pecado, para o mal, para o mundo, e agora vivenciar uma vida diferente, amém? Ore pelo irmão que está do seu lado e diga, em nome de Jesus você vai sair daqui diferente. Há um processo de refinamento, sim, claro, Zacarias falava isso no capítulo 13, e o próprio Malaquias no capítulo 3, fala sobre um processo de refinamento, que acontece na vida daquele que conhece a Deus. É propósito do Senhor refinar, é propósito do Senhor trabalhar no vaso. Ele escolhe o vaso, mas segundo Jeremias capítulo 18, nós vemos que ele pega o vaso e quebra, desmancha e faz um vaso novo, como ele quer. O Senhor primeiro escolheu você, diga o seu nome, isso, diga de novo, eu vou dizer vaso e você diz seu nome, vamos lá. Deus escolheu o vaso, isso, agora ele vai quebrar o vaso, e vai fazer um vaso como ele quer, novo, está lá em Jeremias 18, irmão, e o vaso novo, deixa de ser Saulo para ser quem? Paulo. Fica cego para o mundo, fica, mas começa a ver a glória de Deus. Ora, quando Ananias ora nele, acontece uma coisa abençoadíssima, as escamas caem, e o que ele vê agora? Ele vê uma outra vida. Nós não estamos falando que ele está vendo aqui o Jurandir,
a Joelma. Não, isso aí eu vejo, todo mundo vê. Quem está vendo aqueles dois? Fica de pé, Jurandir, por favor. Quem está vendo o irmão Jurandir aqui? Levanta a mão. Está vendo? O que você está vendo, eu também estou. Agora, obrigado, amado. Você viu o Jurandir, eu também. O que Deus quer mostrar é o Deus do Jurandir. Quem está entendendo isso? É o Espírito que está dentro dele agora. O que Deus quer mostrar é a verdade que está nele. E aí, o que nós entendemos é que Saulo, quando abre os olhos, as escamas caem, o que ele vê é um propósito de vida diferente. Ele passa a assumir um compromisso na vida dele com Deus. Ele passa a assumir um compromisso, não é mais com uma religião, mas com Deus, com a palavra de Deus, com o chamado de Deus. Sabe, é diferente de ser apenas evangélico. Você tem que ter a vontade de exercer o seu chamado. Você tem que ter vontade de obedecer à voz do Senhor. Você tem que ter realmente o amor pelas coisas santas de Deus. E você já tem que rejeitar. Você tem que odiar as coisas, as práticas que você um dia teve no mundo. O pecado para você já não pode mais fazer sentido. Quando Saulo abre os olhos, ele não vê mais, sabe, as mulheres como um corpo para ele prostituir. Ele não vê mais a malícia, a malignidade de tudo aquilo que ele via antes. Agora, com a luz dentro dele, com a voz que lhe falou, com a revelação que lhe foi dada, Saulo agora se tornou um apóstolo chamado Paulo. Amém? Ele vai ter alguns dias com os discípulos, mas a Bíblia diz que ele já começa a pregar o evangelho. E algumas pessoas diziam assim: rapaz, esse cara eu conheço, ele não é nada disso que ele está dizendo. Algumas pessoas vão dizer isso de você no início, mas ele, com mais força ainda, ele se esforçou para mostrar que ele realmente estava pregando de todo o seu coração e que Jesus Cristo era o Salvador. Amém? Ou seja, se você no passado foi uma pessoa tão forte para o pecado, para o mundo, que todo mundo tem você como um miserável pecador, um prostituto, uma prostituta, um drogado e etc. Irmão, agora a Bíblia diz: com mais força, exerça domínio sobre si. Amém? Um dos frutos do Espírito. Com mais força, exerça o seu chamado, exerça a obra, exerça a vocação que lhe foi dada. Como disse lá Paulo aos Filipenses: esqueça de tudo que ficou para trás e prossiga para a vocação suprema, para o alvo. E agora, com mais força, como Saulo fez, prove que Jesus Cristo é o teu Salvador. Amém? Nós temos que provar, sim ou não? Sim. Segundo o texto aí, você vai ver que Saulo passou a pregar com mais força. Ele começou a mostrar com mais força. Irmão, se você só veio para a igreja, levantou a mão e continua a mesma pessoa, quem vai crer em você? Quem vai acreditar em você? Ah, mas é a mesma pessoa, não mudou nada. É a mesma mulher, ela continua do mesmo jeito, agindo da mesma forma, falando a mesma bobagem, fala palavrão, fala isso, fala aquilo outro, continua do mesmo jeito. Quando caem as escamas, Deus se revela mostrando um mundo diferente para você. Amém? Você já não mais vive, é Cristo que vive em você. Agora o que Ele está mostrando para você é que você não é mais Saulo, você agora é Paulo. Amém? Você agora é um apóstolo. E apóstolo quer dizer mensageiro. Você é um mensageiro de Deus. Você é uma mensageira de Deus. Você é um mensageiro, uma mensageira da palavra de Deus. E agora, se você foi muito forte nas coisas do mundo, seja muito mais nas coisas de Deus. É isso que Deus está chamando você para ser. Agora, isso vem com o processo de refinamento. E aí vem provas. Provas que nós temos que passar e não sucumbir. Há muitos que caem pelas provas. Por quê? Porque não deixam, realmente não exercem o seu chamado. A Bíblia fala sobre um homem lá em Lucas 6. Abra aí Lucas 6. Olha o que diz. Primeiro ele fala sobre a árvore e o seu fruto. Depois ele vai e fala sobre a parábola do sábio e do insensato. Olha o que ele fala. No Lucas 6, do versículo 43 ao 45, ele diz que nenhuma árvore boa produz mau fruto e nenhuma árvore má produz fruto bom. Amém ou não amém? Enxergou isso? Só enxerga quem tem a luz. Amém? Você não vai conseguir tirar um fruto bom de uma árvore má, e não vai conseguir tirar um fruto mau de uma árvore boa. Pelo fruto se conhece a árvore. Então,
começa a ser conhecido pelo fruto. As pessoas vão reconhecer Jesus em você pelo fruto. Amém? Então, está todo mundo de olho lá no Herbert? Tá. Está todo mundo de olho no André? Tá. Está todo mundo de olho na Luana? Tá. Está todo mundo de olho. Por quê? Porque todo mundo está procurando o fruto do que você se tornou a partir de agora. Amém? Jesus uma vez olhou, passou em frente a uma figueira, e lá ele procurou o quê? O fruto. Não tinha fruto, e ele amaldiçoou aquela figueira e ela morreu. Por quê? Porque o fruto é necessário que seja dado. Existe uma estação própria? Existe, mas ela só acontece na vida daquele que está no lugar certo, naquele que realmente tem a orientação correta. A estação própria é dita pelo salmista no capítulo 1. Diz que nós seremos como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, não é isso? Cujas folhas não caem e os frutos dão na estação própria. Então, como você está próximo ao ribeiro de águas, como você é uma árvore plantada junto aos ribeiros de Deus, o fruto tem que vir. Por quê? Porque você está plantado na casa do Senhor, você está plantado, você foi enxertado por Deus na boa terra. E quem está na boa terra produz a 30, a 60 e a 100 por um. Quem entende isso? Você não pode simplesmente estar numa vida cristã que não dá fruto. Porque vida cristã sem fruto é maldição. E vida cristã com fruto é observação. Alguém vai olhar para você e você vai dizer assim: está me julgando. Não. Tainá, é necessário que as pessoas julguem a gente. Sabe por quê? Eu vou dizer para vocês, presta atenção, Jesus, nisso. Olha só, nunca vou esquecer o nome do Jesus, né? Olha só que coisa interessante. Tem gente que diz assim: poxa, quando eu cheguei lá na igreja, notei que as pessoas ficaram olhando para mim. Presta atenção nisso. Você acha que elas estão cegas? No campo natural, elas não estão cegas, elas estão vivendo você. Agora, no campo espiritual, elas estão fazendo uma leitura sobre você. Dentro de casa, sua mulher está lhe vendo todos os dias e fazendo uma leitura sobre quem é o marido dela e o que Jesus fez na vida dele. E todas as reações que ele tem ou que ela tem estão sendo lidas, porque nós somos as cartas vivas de Deus. Amém? Então não ache ruim quando alguém olha para você e lhe julga. Ache necessário, porque você vai ter que mostrar para ela os frutos de Deus. Você vai ter que mostrar que você é uma boa árvore que gera frutos bons. Amém ou não amém? E se alguém vê um fruto ruim em você, e alguém disser: olha, mas eu vi no Jorge um fruto que não foi muito bom. E o Jorge, quando ouvir isso, ele não pode dizer assim: não gostei não, o irmão falou mal de mim, o irmão pensou, está falando isso de mim. Espera aí, se o irmão falou para mim isso, se o irmão está pensando isso de mim, é alguma coisa que eu estou fazendo que está transparecendo isso. É um fruto mau que eu estou gerando. Então nessa área da minha vida eu tenho que ser uma boa árvore, eu tenho que me converter, eu tenho que enxergar luz. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu tenho que passar por uma transformação, pelo refinamento de Deus. Eu não posso continuar gerando esse fruto, ele tem que ser arrancado da minha vida, porque um fruto ruim, um fruto podre, se você colocá-lo dentro de um cesto de frutas, o que acontece com os demais? Apodrecem. Se você deixar aquele fruto podre lá, vai apodrecer os outros. Então quando você está dentro da igreja, gerando frutos maus, o próprio Deus corta, para não acabar contaminando as outras pessoas. Quem está entendendo isso? Ah, fulano, Deus corta. E se precisar, ele corta até no galho. Se for muito fruto ruim, é no galho que ele corta. Mas se precisar mesmo, irmão, ele corta na raiz. Porque ele não quer a árvore junto aos ribeiros dando fruto mau. Amém? Agora, esse homem aqui do texto, aqui em Lucas, ele diz assim, ó, verso 46 do capítulo 6: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não praticais o que eu vos ensino? Primeira coisa na vida de Saulo,
Ele já começou sua vida cristã dizendo: sim, senhor. Vai para aquela casa lá em Damasco, na rua direita. Sim, senhor. Lá alguém vai impor as mãos sobre ti. Lá eu vou dizer o que é que você deve fazer. Sim, senhor. Ficou em oração e jejum, 3 dias sem comer, só orando. E a Bíblia diz que quando Ananias chega lá, o que acontece? Ele fica de ouvidos abertos. Opa, eu não estou vendo não, mas eu sei que essa voz vem de Deus. Irmão, você pode até estar cego, mas você tem que ouvir que essa voz vem do Senhor para a tua vida. Amém? Você está aqui na casa direita, você está aqui na casa do concerto. Embora você não esteja vendo, Jesus está se revelando em luz para você, em palavra. Ele é a palavra que veio aos homens. E você tem que ouvir a voz de Deus agora. Saulo ouviu, e ao ouvir, as escamas caem. Cai o mundanismo, cai a ignorância, cai a iniquidade, cai a pornografia, cai a imundície. Quem está entendendo? Cai tudo isso, a teimosia, o orgulho, a soberba, cai. E o que é que fica? Fica um justo, um lavado, um remido, um purificado, um santo de Deus, que vai dizer para ele, não assim, ó, domingo que vem, quem sabe talvez, ou então assim, ó, espera, Senhor, ainda não chegou a minha hora. Não, vai ser um santo que vai dizer assim: Senhor, o que tu mandar eu faço. Amém? Isso é uma transformação que vem do céu. E essa pessoa, ela é assemelhada aqui no texto, veja: eu vos revelarei com quem se compara aquela pessoa que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as pratica. Não é só ouvir, é praticar. Verso 48, é como se fosse um homem que ao construir sua casa, cavou fundo e firmou os alicerces sobre a rocha. Esse cara teve trabalho. E sobrevindo grande enchente, o rio transbordou e as muitas águas avançaram sobre aquela casa, mas a casa não se abalou por ter sido solidamente edificada. Você entendeu? Sabe por que Saulo a partir dali se transformou em Paulo? Sabe por que ele passou de perseguidor a perseguido? Sabe por que ele tornou-se um apóstolo? Sabe por que verdadeiramente ele pregava o evangelho com mais força? Porque ali, na revelação do Espírito, na revelação de Jesus, na revelação da palavra, não houve apenas uma troca de religião, mas houve um convertimento autêntico. E dali em diante, aquele homem convencido pelo Espírito Santo, estava convencendo multidões de que Jesus é o Cristo, de que Jesus é o Salvador. Mas ele não convence só com palavra não. 1 Coríntios 2, verso 1, 2 diz: não vim até vós com sublimidade de palavras persuasivas de homem algum, e sim com demonstração viva do poder do Espírito Santo de Deus. Ele vem, mas não mais para convencer como homem, não mais com a retórica de um homem, com a didática de um homem. Ele vem com o propósito da manifestação do Espírito Santo através da sua vida. Vejam a minha vida, vejam o que Deus fez em mim, veja como eu era e o que eu sou. Quando ele esteve em Roma, quando ele esteve sendo julgado entre os judeus e entre os romanos, a Bíblia diz que ele deu o seu testemunho. Amém? Ele disse quem era, disse sua formação, disse as suas cidadanias e disse: mas agora eu sou salvo em Cristo Jesus, que morreu, ressuscitou ao terceiro dia. Amém? Ele assume uma posição quanto ao Senhor da vida dele. Será que você, amado, que diz que é crente evangélico, diz que vai para o céu, que frequenta a igreja, será que você mudou? Será que você está cego para o mundo? Verdadeiramente cego, tão cego que você já não vê mais o pecado como fonte de prazer, mas a oração, a vida com Deus, o ganhar almas, o servir ao Senhor, para você é um prazer. Para você, o viver é o que? Cristo. E o morrer? Lucro. Mudou a sua visão? Você está cegado para o mundo e agora vê a glória de Deus Pai?
Você consegue enxergar? Como Estevão, quando estava sendo apedrejado, todos jogavam-lhe pedras, sabe, irmão? Mas ele não via mais as pedras. Talvez estivesse doendo muito, mas ele nem olhava para elas. Ele simplesmente perdoou aqueles que lhe apedrejavam e disse: Pai, eu vejo o céu aberto e vejo a glória de Deus. Amém? Sabe, irmão, eu não sei quantas pedradas você consegue levar nessa vida, mas não importa quantas forem, veja o que Deus tem lhe revelado. Amém? Veja o céu aberto para você, veja a glória de Deus. Não se importe com as pedradas do mundo. Ai, pastor, me aconteceu uma coisa tão ruim outro dia, eu fiquei até com um pouco de depressão. Sabe, pastor, eu fiquei acamado, eu fiquei dentro do quarto trancado. Irmão, sai da caverna, sai do quarto, sai das trevas, porque Jesus te chamou para resplandecer a luz. A Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Então vão olhar para Michele e vão dizer: essa aí? Essa daí eu não acredito não. Conheço a vida dela toda, conheço quem é essa Michele, já vi ela fazendo muita coisa errada. E aí a Michele vai com mais força mostrar que ela mudou. Amém? Ela não vai se abater com a palavra negativa de ninguém. Ela vai dizer: ah, é? Você me conhece? Pois agora você vai conhecer quem é a Michele que se converteu e que foi transformada pelo Espírito Santo. E com mais força, e com mais vigor, com mais veracidade, com mais vontade, ela vai vivenciar o Evangelho de Cristo e mostrar quem é o Salvador da vida dela. É essa a visão de Deus para nós hoje. Quem crê? Deus não quer essa igreja morta, fria. Deus não quer essa pessoa encabrunhada, covarde, com medo de tudo, de sair na porta de casa e dizer que é crente, que não carrega uma Bíblia porque não quer assumir posição, que tem vergonha de falar para os amigos quem é. As pessoas que vivem assim não são convertidas, não viram a luz, não foram transformadas, não têm a revelação de Jesus. Porque Saulo pregava com mais força agora, mostrando que Jesus era o seu Salvador. Amém? Entre no seu colégio, na sua faculdade, na sua vizinhança, entre em cada casa e mostre que Jesus é o teu Salvador. Mas fale com força, fale com a força não só das palavras, mas com a força da sua fé, com a força da sua transformação interior, mostrando através dos frutos que você agora é nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia. Quem está sentindo a presença de Deus? Amém. Põe a mãozinha no seu coração. Fecha os teus olhinhos agora, que eles fiquem escamosos, em nome de Jesus. Que você seja cegado para o mundo, mas que você agora, quando você sair daqui hoje, você não vai estar mais enxergando o mundo, nem o pecado, nem a maldade, nem a malícia, mas você vai enxergar a glória de Deus, irmão. Você vai ter visão do céu, quem crê? Você vai ter visão do reino, quem crê? Você vai ter coração no reino, porque a Bíblia diz que nós temos que ter o coração de Deus, irmão. Davi foi escolhido porque era um homem segundo o coração de Deus. Você vai ser um Davi, você vai ser um homem de Deus. Sabe, um homem segundo o coração, uma mulher segundo o coração de Deus. Em nome de Jesus. Você está caminhando agora. Veja você no seu pensamento. Veja você. Você tem uma visão de você mesmo, claro que tem. Você tem um pessimismo quando você tem uma visão altruísta. Quando você olha para dentro de você, na sua introspecção, você percebe quem você é. Você sabe quem você é, você conhece todos os seus erros, todos os seus defeitos. Quem mais conhece você do que você mesmo? E talvez você não acredite muito, nem em você mesmo. Talvez você diga: olha, eu nunca vou passar disso aqui. E talvez também muitas pessoas disseram o mesmo de você. Veja você caminhando no caminho de Damasco. Veja todo mundo dizendo: é um drogado, é uma prostituta, é um mentiroso, é um safado, é isso, é aquilo outro. Veja as pessoas falando de você assim. Nunca vai ter jeito, pau que nasce torto morre torto, e tal, e tal, e tal. E veja as pedradas vindo, e todo mundo dizendo: esse daí nunca vai passar disso, essa daí nunca vai ser nada. Veja, ouça, não tape os ouvidos não, deixa esse povo falar, porque a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Deixa eles falarem, porque quando você deixar de ser Saulo e se tornar Paulo, você vai mostrar ao mundo que Jesus é o teu Senhor e Salvador. E você vai mostrar com muito mais força do que quando você apenas tinha força para o pecado. Agora você vai ter força para pregar o Evangelho da salvação. Sabe, irmão, Deus está fazendo algo aqui na sua vida.
Ele não tirou só você de uma religião, não. Ele te trouxe para o caminho, a verdade e a vida. Ele está te mostrando uma luz resplandecente. Ele está agora ao teu redor. Essa luz resplandece ao teu redor, para que você saia diferente desse lugar. Você pode ter vindo um miserável pecador, mas hoje você vai sair daqui um santo de Deus, lavado pelo sangue de Jesus, purificado pelo sangue de Jesus. Então eu quero chamar a sua atenção, para que agora, nesse momento, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Sei que talvez você não esteja enxergando, mas agora a luz de Deus está brilhando em você. A voz do Senhor dizendo o teu nome, dizendo: sou eu, Jesus, que você perseguiu. Agora sou eu que te chamo para que você mude de vida. Amém? Não importa se você é evangélico, católico ou qualquer coisa assim. Sabe por quê? Porque quando Deus chamou Saulo, Deus não chamou ele para ser evangélico, Deus chamou ele para ser servo, para ser um verdadeiro cristão. Coisa que no meio evangélico ainda falta muito, as pessoas serem cristãos de verdade. Então, amado, não vamos pragmatizar a religião, não vamos satanizar a religião, mas vejamos com clareza que religião não vai salvar você. O que vai salvar você é a visão que Deus te deu, é a vida nova que Ele está te propondo agora. Amém? É a mudança que Ele quer de você, é o fruto novo que Ele quer que você dê. Então, se você ainda não está dando esses frutos dignos de misericórdia, esses frutos que são aprazíveis e são agradáveis a Deus, hoje Deus está chamando você, crente, evangélico, está chamando você, católico, está chamando você, seja qual for a tua religiosidade, ou o tempo de religião que você tem, porque Saulo tinha muito tempo, nasceu e cresceu como religioso. Ele está dizendo para você: agora eu quero mudar a sua vida, eu quero te dar a luz para a vida eterna, onde você nunca mais vai querer o mundo e o pecado, onde as pedras da vida não vão mais destruir você, porque você vai estar alicerçado, você vai ter um alicerce tão fundo, tão grande, que nada pode destruir, nenhuma tempestade pode derrubar você. Amém? O diabo usou pessoas próximas a você para derrubar você, para tirar a glória da tua vida, para tirar, sabe, o bom nome que Deus te deu, para tirar de você a honra que o Senhor te deu. Mas eu digo a você que você tem o direito de ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Então agora, sai do teu lugar com muita clareza do Espírito. Eu sei que o Espírito Santo está tomando você pela mão agora. Eu sei que agora os anjos do Senhor vão pegar você pela mão, para que você venha aqui na frente, porque você talvez não esteja enxergando o caminho, mas eles vão te trazer até o lugar direito, para a sua vida ser transformada. Aqui, no altar de Deus, venha, em nome de Jesus, venha ser transformado pelo Senhor, venha ser trabalhado pelo Espírito Santo. Sai do seu lugar e vem, em nome de Jesus. Deus está te abençoando muito, viu? Amém? Glória a Deus. Quem mais? Pastor, é a primeira vez que eu venho na igreja. Será que é cabível que eu vá à frente hoje? Minha irmã, meu irmão, isso não importa para Deus. Se o Espírito Santo está te chamando, vem. Amém? Se Ele está te chamando, vem. Porque eu tenho certeza que é Deus que quer mudar a sua vida. Amém? Não se importe com nada, nem com ninguém, com coisa alguma, com pedrada, com julgamento, com juízo de ninguém, porque é só o juízo de Deus que importa, né? As pessoas vão tentar julgar a gente, é bom que elas julguem, é bom que elas falem, que joguem pedrada, porque naquilo que elas tiverem certa, nós temos que mudar, e naquilo que elas tiverem errada, elas vão mudar. Amém? Por causa da tua vida, do teu pecado, nós vamos orar pelas pessoas que estão aqui na frente. E você que ainda deseja sair do seu lugar, saia do seu lugar e venha declarar ao Senhor que você também deseja a luz, o caminho, mudar de vida, ser um verdadeiro cristão. Coloca a mão no teu coração, você que veio aqui na frente, declarando ao Senhor que a tua vida, o teu coração, toda a tua existência a partir de hoje, você não veio aqui apenas ser um prosélito religioso, não. Você está declarando para o Senhor que você deseja Ele mais do que qualquer coisa nesta vida. Aleluia. Diga: Senhor Deus e Pai. Diga: meu Deus, em nome de Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus. Senhor, assim como Paulo, ou melhor, como Saulo, Ele ouviu a tua voz. Ele ouviu a tua voz. Senhor, ele viu
o resplandecer da tua luz. Ele viu o resplandecer da tua luz. Senhor, hoje, Senhor, hoje, pela tua palavra, pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo, pelo teu Espírito eu Santo, também vi, Senhor, eu também vi o teu resplandecer na minha vida. E eu quero, Senhor, E eu quero, Senhor, e eu vou sair daqui hoje, assim como Saulo foi transformado, vou ser transformado. eu também tenho a serei. certeza Eu também de que tenho a partir certeza. de hoje, A partir de hoje, Senhor, a minha vida, ela vai ser outra. ela vai ser outra. Porque, meu Deus, a a partir de hoje, eu vou transparecer a luz do Senhor, para este mundo. E, meu Deus, O milagre, a transformação, a regeneração, tudo aquilo que o Senhor tem para mim, vai acontecer. Diga Em nome de Jesus. Diga amém. Amém. E diga graças. Levanta as suas mãos. Aleluia, 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 ao Senhor. Diga: Senhor Jesus, eu te recebo no meu coração, na minha vida. E a partir de hoje, quando as pessoas olharem, não verão a mim. Quando o inferno olhar, não verão a mim. Quando o céu olhar, não verão a mim, porque verão a ti. Agora já não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E as coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. E hoje eu vou ser uma árvore boa que dá bons frutos. Frutos a 30, 60 e a 100 por um. Eu vou multiplicar, porque com o Espírito Santo na minha vida, eu tenho força para ganhar almas para o reino de Deus. Assim, Senhor, vou ganhar não só com palavras, mas com o testemunho da minha transformação de vida. Diga em nome de Jesus, que o sangue do Cordeiro me purifique de todo o pecado, hoje e sempre. Diga amém. Diga glória a Deus e aplauda Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra. E que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.